Boa tarde, pessoal. Deus abençoe a todos. Aqui estamos mais uma vez para, juntos com vocês, compartilhar mais um texto da palavra do nosso Deus. Hoje, por inspiração, o Senhor me traz a uma das cartas do apóstolo Paulo, escrita aos romanos, aos cristãos que habitava em Roma mais uma vez. Então, vamos ler o texto, no capítulo de número 2 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 21. Paulo começa dizendo assim: Tu, pois, que ensinas aos outros e não te ensinas a ti mesmo, tu, pois, que pregas que não se deve furtar, mas furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras? Tu que abominas os ídolos, mas cometes sacrilégios? Tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Meus queridos e amados acompanhantes do meu canal, que Deus te abençoe e te guarde poderosamente. A vida, ela é um ciclo, a história, ela se repete em muitas esferas, como disse o grande sábio Salomão: nada é novo debaixo do sol, tudo é velho, é um ciclo que se repete, costumes e ações do ser humano que se repetem em décadas diferentes, em gerações diferentes. O Evangelho chega em Roma através da perseguição dos cristãos. No livro de Atos dos Apóstolos, Paulo, ele também é informado do poder do Evangelho que estava fluindo em Roma. Não é de se admirar que logo nos primeiros capítulos, primeiros versículos do primeiro capítulo de Roma, está escrito que estes que alvoroçam o mundo chegou aqui também em Roma. Então, em Roma, Paulo diz que o Evangelho chegou a toda a terra, porque Roma, para eles, era a extensão de toda a terra. Mas lá em Roma, aflui os problemas que sempre existiram, que hoje eu vi no diálogo com a minha irmã mais cedo hoje, quando ela dizia que estamos vivendo uma época que as pessoas querem fazer sem ser. O motorista quer dirigir o carro sem ser habilitado. O pedreiro, ele quer construir a casa sem ser um técnico em fundações. O outro, ele quer ser azulejista sem se aperfeiçoar, sem ser um azulejista. E aí essa esfera vai longe. E agora chega na esfera espiritual, este evangelho reformado dos anos 1508, 1510, que Martinho Lutero traz essa suposta liberdade de um justo viver da fé e pela fé ele fazer o que ele quer. Então, as pessoas não podem fazer sem ser. Como você pode dar uma aula de português se você não é mestre em linguagem portuguesa? Glória a Deus. Como você pode querer dar uma aula de matemática se você não é formado em matemática? Cheguemos na Bíblia. Como você pode querer dar uma aula de Bíblia, dar uma aula de teologia, se você não sentou e ouviu com um professor e está apertando?
Como você pode pastorear uma igreja se você nunca foi pastoreado? Antes de você ser pastor, você precisa ser ovelha, para você saber o que uma ovelha sente, o que uma ovelha pensa e a fragilidade da ovelha. Como você pode exercer o ministério da administração eclesiástica, da administração da igreja, se você não tem noções de administração financeira. Vai dar certo, mas vai dar problemas lá na frente. Glória a Deus. Voltemos para o texto, foi apenas uma aplicação rápida. Paulo diz, olha rapaz, tu tá com um problema, tu que ensina aos outros e não ensinas a ti mesmo. Hipocrisia, não é? Tu que pregas, veja que é dois ministérios diferentes, o professor e o pregador. Tem um bom tempo que eu ouvi o pastor Eliezer de Lira, um grande ensinador, ele explicou para nós no Templo Sede do Belém, qual a diferença entre o que prega e o que ensina. É o que prega, ele prega a palavra de Deus à alma, ao espírito. Mas o que ensina, ele fala ao intelecto. A aula você precisa ouvir, assimilar e acionar o teu QI para você extrair o que o professor está dizendo. Então, tanto deve ser exemplo o que prega como o que ensina. Aquele que ensina as leis morais, não se deve roubar. E ele rouba. Tu que ensina as leis morais, que diz não se deve adulterar, e adulteras. E aqueles que prega contra os ídolos, fala mal de Aparecida do Norte, fala mal de Padre Cícero Juazeiro, fala mal de São José, mas ele é um sacrilégio, ele não sabe o significado da Santa Ceia, ou da ceia do Senhor, não sabe o valor do pão, ele não sabe o valor e a riqueza dos elementos da ceia. É o que pratica o sacrilégio. Porque, como está escrito, versículo 24, o nome de Deus está sendo blasfemado aos de fora, por causa dos que estão dentro. Meu Deus, onde vamos parar? Eu conheço uma pessoa que se diz ministro do Evangelho, vou corrigir, que se diz obreira. Essa pessoa se diz obreira, cheia de Deus, línguas estranhas, fala tudo que, segundo ela, Deus manda. É aquela pessoa que tem um ministério aparentemente destacado, mas essa pessoa não cuida da sua higiene pessoal. Isto mesmo. Essa pessoa não cuida da sua higiene pessoal. E quando você vai no livro de Levítico, Deus instrui Moisés com relação a isso, a higiene pessoal. É algo tão importante na vida do homem e da mulher de Deus, que no livro do Levítico, eu não fiz o esboço para conferir, mas você é cristão, você pode localizar, que quando o homem fosse fazer suas necessidades fisiológicas, eles tinham que enterrar para não ficar exposto, para que não desse doenças à comunidade. Você vai encontrar Deus mandando o sacerdote tomar banho de ervas e depois passar perfumes aromáticos para que inspirasse um bom cheiro, embora tenha uma simbologia comportamental cristã, mas isso também é pessoal. Você vai encontrar na Bíblia riquezas de higiene pessoal. Agora, numa pessoa que quer ensinar aos outros a caminhar para o céu, quer ensinar aos outros que Deus está te usando e você não cuida, minha querida, meu querido, da tua higiene pessoal, acorda de manhã, não ora, não escova os dentes, não penteia o cabelo, não compra um bom desodorante que nós transpiramos, temos odores, até para efeito de saúde temos odores, e você não se
não se promove um bom cheiro para você. Você quer ser bom cheiro para os outros quando você não é bom cheiro para você. Por causa de vocês, o nome de Deus está sendo escarnecido, está sendo blasfemado. Eu concluo essa fala dizendo, vamos ver qual é o conselho que o apóstolo Paulo dá ao seu servo Tito, em 2 Timóteo 2,15. Vamos ver qual é o conselho? Paulo diz, ô Tito, meu filho, procure apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro. Timóteo 2,15, desculpa, Timóteo 2,15. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra. Esse manejar vai do ser ao fazer, rapaz. Ô, minha irmã, se cuide, viu? Da tua higiene pessoal, arruma teu cabelo. Quem sou eu para estar interferindo na tua estética pessoal? Mas se você é uma mulher de Deus, se produza, tá bom? Ainda mais você que trabalha com crianças. Crianças são discretas. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer um trabalho com criança e eu botei a criança no colo e ela falou, nossa, o senhor tá com cheirinho ruim. Ai, que decepção. Que Deus te ajude, que você não seja instrumento de escândalo para os que estão de fora. Porque imagine você, se eu sou escândalo para os que estão de fora, o que eu sou para os que estão dentro? Chacota, piada, meus irmãos. Acredite, tem pastores que quando entram na nave da igreja, as pessoas fazem dele piada. Eu conheço um que quando ele entra na nave do templo, os sussurros vai o mentiroso, vai entrando o mentiroso. Isso aí eu conheço. Aquele pastor mente muito. Mente. Inclusive, temos pessoas de famílias, pessoas estruturadas que sofreu muito por causa de mentira daquele homem que se diz pastor. Então o nome é blasfemado. Você já viu também essa pessoa sendo escarnecida quando passa na rua. E quando ele passa na rua, ele é escarnecido. Olha, ali vai o mentiroso. Ele nunca leu. Ou se leu, não entendeu. O livro Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, lá pelos versículos 11 e 12, Jesus começa dizendo, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E não se pode pegar uma lâmpada e colocar debaixo da mesa. Pelo contrário, a lâmpada fica em lugar alto para que todos sejam beneficiados por ela. Depois Jesus diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estás nos céus. Deus te abençoe, minha querida, meu querido. Que estas palavras encontrem guaridas em seu coração. E que você seja tocado pelo Espírito Santo para antes de fazer alguma coisa, você ser alguma coisa. Seja serva, seja temente, seja prudente como as pombas, simples como as pombas, prudente como a serpente, seja moderada, seja sóbria, ouça, seja uma boa ouvinte, para que as pessoas gostem de te ouvir, tá bom? Que Deus abençoe. Desculpa, estendi muito o áudio. Meu nome é pastor Ubaldo Pinto da Silva, eu moro em Poá, São Paulo, pastoreamos uma das congregações do setor ali, e eu deixo aqui o meu abraço e a minha paz para todos os irmãos do setor 42, meu pastor setorial, pastor Mazinho Barbosa, meu copastor setorial, pastor Tiago Barbosa, e toda a cúpula administrativa deste conceituado setor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma ótima tarde de sexta-feira.